Olá, meu nome é Valdir Teixeira. Continuando o vídeo anterior, falamos agora sobre a personalidade e sua dinâmica. É complexa e fantástica a psique humana. Estamos em constante evolução e a ciência também. No início, a medicina focava basicamente a clínica geral. Depois surgiram as especializações. A psiquiatria sendo uma delas, focada no hardware mental. Ao correr do tempo, surgiram os psicanalistas, que eram à época obrigatoriamente médicos psiquiatras. Os psiquiatras não viam com bons olhos, no início, os psicanalistas por entenderem que não seria ciência a psicanálise, e sim algo abstrato, fantasioso, artístico, não comprovável cientificamente, focado no software mental. Porém, como eram também psiquiatras, acabaram sendo aceitos. Posteriormente surgiram os psicanalistas não médicos, os quais eram vistos inicialmente com restrição pelos psicanalistas médicos. Cada vez mais, a psiquiatria lida apenas com o cérebro e com os desequilíbrios dos neurotransmissores. Uma característica da medicina alopática de utilizar medicamentos químicos para órgãos isolados, o que lhe dá uma boa atuação a nível de paliação, mas não a nível curativo em geral. Só cessam os efeitos definitivamente quando cessam as causas. É a mesma medicina que diz que a rinite é uma doença do nariz, a asma é a doença dos brônquios, a artrite é a doença das articulações. Já sabe, mas tem ainda dificuldade a lidar com o enfoque psicossomático, visto que mente e corpo são sistêmicos. O rápido diagnóstico de esquizofrenia, paranoia, depressão, transtorno bipolar, etc., aos poucos começa a ser questionado em todo o mundo por profissionais de cura, oficiais e alternativos, que não querem mais lidar com a doença mental como apenas um desequilíbrio dos neurotransmissores. Já indagam e as nossas vidas passadas. Indagam também a ação dos espíritos obsessores e as personalidades múltiplas. Quais foram as causas que levaram ao desequilíbrio dos neurotransmissores? Quem fomos nós em outras vidas? E as personalidades múltiplas, que são aquelas vidas que já tivemos, e como aqueles mindsets estão arquivadas em nosso inconsciente profundo. A doença mental ganha, assim, uma enorme expansão em seu diagnóstico, em sua análise e em seu tratamento. Todos nós estamos sintonizados em situações traumáticas do nosso passado transpessoal. Situações de vidas passadas podem estar adormecidas dentro do nosso inconsciente e despertarem mediante um estímulo específico. Pode ser um trauma, um filme, um livro, uma viagem, o nascimento de um filho, um lugar, etc. E aí passamos a viver numa outra encarnação concomitantemente à atual e, portanto, com reações estranhas, não harmônicas com o momento, com o presente, com a realidade atual. Surgem as ideias estranhas, as crenças difíceis de entender, as manias, as fobias, medos inexplicáveis, o pânico, os rituais, os transtornos obsessivos compulsivos, os pesadelos, regressões espontâneas durante o sono. Se a pessoa for consultar um psicólogo ou um psiquiatra que não entende ou não lida com a reencarnação, poderá receber um diagnóstico dentro dos critérios do DSM e vir a ser tratado com psicotrópicos, que além de não curarem, trarão os seus terríveis efeitos colaterais. Remédios esses, aliás, extremamente importantes a nível emergencial, mas não a nível de cura. A medicina alopática, ao agregar atualmente a medicina homeopática e a acupuntura,
decretou o seu futuro. O de ser, dentro de algumas décadas, uma medicina de uso exclusivo nas urgências e nas emergências, onde reinará a medicina alopática de forma soberana. A evolução do conhecimento humano está passando da química para a física. E o futuro são as medicinas energéticas, integrativas, holísticas. O pensamento é energia, a palavra é energia, e, portanto, a livre associação de ideias é comparada a uma medicina energética. Por isso se diz que a palavra cura. Aliás, a livre associação de ideias é hipnoidal, é a hipnose leve. Segundo a psiquiatria, ocorre uma alucinação quando o paciente percebe um estímulo que não existe. As alucinações são analisadas pela medicina como a projeção dos impulsos e das experiências interiores, em termos de imagens perceptuais, para o mundo externo. É uma forma primitiva de adaptação, em que um material muito importante da vida interior do esquizofrênico toma a vividez das alucinações. Por exemplo, os desejos repudiados e os sentimentos de culpa se projetam em forma de alucinações auditivas que o acusam e criticam. O enfermo, devido a seu ego desorganizado, é incapaz de reconhecer a origem e o significado de suas alucinações. Então, crê na autenticidade dessas imagens projetadas, as aceita e reage de acordo com o que aceitou como realidade. Esse é um caminho, é uma possibilidade. Ocorre que as pessoas que ouvem vozes podem também estar ouvindo mesmo. Podem ser vozes de espíritos cuja presença pode ocorrer por algum tipo de afinidade. Há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, já alertava Shakespeare. Freud nos incentivava ao estudo, prática clínica e ética. Haveria ética em se fechar em circuito egóico? Só o que eu sei é importante. O que eu não sei não tem valor? Considerando a complexidade da estrutura da psique humana, todo profissional que tem a abertura mental de um cientista e a alma da ars curandi não pode se dar ao luxo de menosprezar outras hipóteses, outros caminhos, outros ramos do saber humano, porque o que importa é o bem-estar, é a cura do paciente. Até o próximo vídeo. Paz e luz.